Às vezes os hinos escolhidos para serem cantados são encomendados conforme o tema da pregação, né? E às vezes acontece de que o irmão que escolhe os hinos, acredito que tenha sido o próprio irmão Gabriel hoje, né? Acerta na mosca, né? Parece que Deus dirige o irmão que vai fazer a abertura no culto, na mesma linha daquele que vai trazer a palavra. Os dois hinos que a gente cantou hoje, 108 e 484, diga-se de passagem, 484 é meu predileto, né? Eles falam de algo além dessa vida, né? A chamada final, 108, fala daquela certeza tão gostosa que a gente tem. Ele fala diretamente sobre isso, né? O crente, sabendo que tem uma promessa firme, segura, e que na chamada final, ou seja, quando a gente partir dessa vida aqui, nós vamos estar com Deus, nós vamos estar com Cristo. Isso é o grande motivo de alegria do crente. Amém? O 484, saudade, é interessante, porque a gente geralmente fala de saudade de uma coisa que já passou, mas saudade, o sentido da palavra é um pouquinho mais amplo, né? Ele diz aqui, eu tenho saudade de Cristo. Bom, eu nunca vi Jesus pessoalmente. Nós encontramos com ele espiritualmente, né? No momento da nossa conversão. Mas a letra do hino fala, eu tenho saudade de Cristo, eu quero estar com ele logo. Então, de novo, esse hino fala daquela esperança gloriosa que nós temos. Mas ele fala de um outro aspecto, que existem coisas nessa vida que às vezes querem, como ele diz, querem nos prender aqui. Tem coisas boas nessa vida, Deus nos dá coisas boas aqui. Né? Eu já vou usar uma expressão aqui que já vai colocar a nossa mente na linha da pregação. Aqui debaixo do sol. Essa expressão é uma expressão usada no livro de Eclesiastes. Debaixo do sol. É uma forma de descrever a nossa vida aqui, terrena. Então tem coisas boas aqui nessa vida terrena, nessa vida debaixo do sol. Ele usa poeticamente passarinhos, belas flores, querem me encantar, querem me prender aqui. Mas o crente sabe que apesar de ter coisas boas neste mundo, nesta vida, no reino eterno de Deus, estar ao lado de Cristo, com certeza, seja como for, vai ser infinitamente melhor do que qualquer coisa que a gente tem aqui. E é por isso que ele fala da saudade de Cristo. Mas a gente vai usar um pouquinho o livro de Eclesiastes, alguns versículos, e também o Novo Testamento. Por quê? O autor de Eclesiastes, desse livro, acredita-se, até que você prove o contrário, Salomão. Estou brincando aqui por causa de um tema que nós temos discutido aí entre alguns irmãos, temos conversado a respeito disso, de teorias, mas vamos tomar por princípio, né, tradicionalmente aceita a forma de que o autor de Eclesiastes é o próprio rei Salomão. Ele, como um sábio, se coloca a conjecturar sobre as coisas dessa vida aqui. Tá? O que vai importar para nós aqui é o que o livro ensina
nós devemos lembrar, acima de tudo, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele é o grande autor, certo? E Deus inspirou homens para escrever, para nós nos deixar coisas importantes para a salvação do homem, para a direção do homem, para a instrução dele com relação à salvação, mas não só como isso, mas como ele realmente conhecer a Deus e viver aqui para ele, servir a Deus nessa vida, como nós devemos passar por essa vida aqui. Essa vida é transitória, ela é passageira, e nesse sentido o autor várias vezes usa a expressão vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é fugaz, tudo é passageiro, tudo que nós temos aqui, o que nós vemos, né? Hoje nós estamos num grupo aqui, amanhã já não vai estar, amanhã eu quero dizer, daqui a algum tempo, já não vai estar todo mundo, alguns de nós já terão ido, talvez nós não estejamos mais aqui, talvez esse prédio seja demolido, a gente não possa nem daqui a uns anos dizer, olha, era aqui que começou, né, o trabalho, a igreja e tal. Porque tudo passa, as coisas materiais vão ser destruídas, são refeitas, reformadas, destruídas. A nossa vida, ela passa, mas o ímpio, ele se perde, né? Ele é aquilo que, mas uma vez usando termos usados pelo autor bíblico, e assim, não só nesse livro, mas em vários outros, o ímpio, ele vive loucamente, ele vive como um louco, como um tolo, porque ele olha para essa vida debaixo do sol, essas coisas visíveis, e ele coloca todo o sentido da sua existência nessas coisas. Isso é um grande erro. O livro de Eclesiastes questiona essas coisas todas. Que valor tem isso? Bom, ele fala sobre trabalho, sobre riquezas, etc. Várias coisas. Bom, a gente sabe que se não trabalhar, não come, né? O próprio apóstolo Paulo diz, quem não trabalha, que também não coma. Mas nós devemos entender em que sentido a palavra de Deus coloca ali esse questionamento. Não quer dizer que a gente não deva trabalhar, mas sim, qual o valor que nós colocamos nessas coisas dessa vida. Como é que nós nos colocamos na nossa vida perante essas coisas. O Novo Testamento repercute, reflete esses mesmos assuntos. E o Evangelho tem resposta para aquelas questões. Na verdade, o próprio autor conclui o livro de Eclesiastes com uma definição bastante, vamos dizer assim, prática. Ele é muito filosófico o tempo todo e, ao final, nós temos uma resposta que nós podemos dizer, ela não é meramente filosófica, ela é extremamente prática. Como é que nós devemos encarar todas essas coisas aqui? E o Novo Testamento nos traz respostas práticas, ensinamentos vívidos para o crente. Eu quero dizer assim, irmãos, como eu citei, o homem ímpio, ele ele projeta a vida dele, o sentido da vida dele nessas coisas. Talvez Salomão tenha questionado a respeito disso, refletido a respeito da própria existência, da existência geral. Isso era uma coisa que atingia o ser humano daquela época, mas é um assunto que tem
se mantido vivo ao longo dos séculos entre os crentes também. São questionamentos que todos nós devemos fazer. Então, é um assunto que continua atual. Porque é um problema para o crente quando ele se deixa levar por essas coisas da vida aqui, e também ele acaba colocando o sentido da sua existência nessas coisas aqui, mesmo sabendo que vai chegar a hora que qual passarinho para o ninho eu vou voar, como nós cantamos, né, no hino, quando se fizer a chamada final eu vou estar com Cristo, mas sejamos sinceros, muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, as ocupações aqui tomam conta da nossa mente e podem tomar conta do nosso coração ao ponto de nós focarmos muito nessas coisas. Na verdade, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Intimamente nós sabemos a respeito da eternidade, mas nós estamos tão envolvidos por essas coisas materiais dessa vida aqui, debaixo do sol, essa vida terrena, que nós acabamos também vivendo como se a nossa existência estivesse restrita a isso aqui. E quando isso acontece, o que isso gera? Nós acabamos colocando o nosso coração nessas coisas aqui. Essas coisas acabam se tornando prioridade na nossa vida. Nós não vamos abordar todos os questionamentos feitos no livro, mas, claro, nós vamos tomar aqui algumas coisas principais, tá bom? O primeiro, como mencionei, eu gostaria de ler com vocês Eclesiastes 1:3. Ele fala diretamente a respeito do trabalho. O que seria isso, irmãos? Propriamente, o trabalho não é necessariamente uma profissão. Pode ser, muitas vezes é. Mas o trabalho aqui se refere àquilo que nós fazemos nessa vida. Eclesiastes 1, versículo 3. Ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? É uma pergunta importante que a gente deve fazer, né? Que proveito nós fazemos de toda a obra da nossa vida, tudo que nós fazemos aqui? Você tem uma profissão, trabalha, talvez você seja uma dona de casa. Bom, você tem um trabalho árduo. A que leva isso? Bom, nós precisamos do trabalho para nossa existência. Nós estamos no lar, né? Os maridos devem saber que o trabalho da sua esposa é necessário no lar, né? Ela lava, passa, ela cozinha, ela cuida da casa, do lar. Já pensou se não tivesse? É necessário. Por outro lado, também, aquele que trabalha fora, ele vai lá trabalhar para ganhar o sustento, o salário, para sustentar a casa, também é necessário. Mas em que grau nós colocamos a importância disso? Vocês concordam que o trabalho é importante? Não.
Já visto o que eu mencionei aqui, eu acho que é incontestável. Na prática, é importante, é necessário. Deus nos destinou a trabalhar. Mas o problema é quando nós colocamos o trabalho como a prioridade, a razão da nossa existência. Ele é necessário, faz parte da nossa vida, mas o trabalho o que nós podemos dizer? O que sobra no final? Tem pessoas que trabalham, têm prazer, colocam prazer naquilo, talvez pensem em fazer um nome, em se tornar grande. Não, nós estamos falando aqui de trabalho. O rei, ele tinha um trabalho. Os governantes têm um tipo de trabalho. Né? O trabalhador braçal tem outro tipo de trabalho, mas é trabalho. A dona de casa, o técnico, né? Será um médico, advogado, engenheiro, cozinheiro, qualquer que seja nosso trabalho, intelectual ou atividade, trabalhos manuais, seja o que for, irmãos, tudo nós estamos trabalhando para essa vida aqui, mas tudo isso vai passar. Às vezes algumas pessoas lembram, gente, olha, você talvez se mata numa empresa, né? As empresas passam aquela ideia de você vestir a camisa do time. É importante que a gente tenha comprometimento no trabalho, responsabilidade, mas alguns, alguns empregadores querem que a gente assuma, vão além, eles dedicam sua vida ali, às vezes trabalham demais, se dedicam, mas alguém às vezes lembra o seguinte: você é uma peça substituível. Você morre, eles contratam outro. Certo? Nós somos descartáveis, irmãos. A gente pode pensar, alguém tão importante em tal lugar. Lembra disso, aqui nessa vida, nós somos descartáveis. Por quê? Tudo aqui passa. E do nosso trabalho, o que sobra no final? Qual é o saldo real da vida, daquilo que nós trabalhamos, daquilo que nós fizemos aqui? Nós trabalhamos, construímos, produzimos alguma coisa, mas no final, será que aquilo que foi feito permanece? Alguém vai lembrar que foi você que fez? Você vai ter algum proveito disso? Deixa Eclesiastes aqui marcadinho, que a gente vai voltar para ele. Mas vamos lá no Novo Testamento, em Mateus 16. Continua dando para ouvir? Tá. Porque às vezes a gente muda o tom, né? Então tá bom. Mateus 16, no versículo 26. Jesus diz o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Notem que Jesus, na verdade, aborda o mesmo assunto. Que proveito tem? Ele refaz a pergunta de Salomão: que proveito tem o homem do seu trabalho? E aqui ele diz: que proveito tem o homem? Se ele trabalhar,
ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Aqui, alma não é propriamente a parte, ou estritamente aquela parte espiritual, né? O nosso espírito, tá? Mas essa palavra dá o sentido de geral, a nossa existência, a nossa vida. O nosso ser por inteiro, não é só a parte espiritual. Tanto que a palavra alma, muitas vezes, é sinônimo de vida. Né? Então, nós podemos entender, poderia traduzir aqui, que dará ao homem recompensa da sua vida, da sua existência. Eu posso trabalhar tanto, juntar tesouros, né? Trabalhar tanto e aquele esforço, aquele trabalho árduo, tanto tempo, tanta dedicação no trabalho, é capaz de resgatar, o fruto dele é capaz de resgatar a minha vida? Não. Tem pessoas que, mesmo falando num sentido humano aqui, irmãos, eles se matam de trabalhar e chegam num ponto da vida que ele olha para trás e ele consegue enxergar que foi em vão. Tanto empenho, tanto esforço. Não precisava ter tudo aquilo. Tem pessoas que não veem seus filhos crescerem. Hã? Ele pensa, não, eu vou trabalhar muito porque eu vou dar para o meu filho, eu vou dar o melhor para ele, comprar presentes, quando ele chegar na idade, eu vou pôr ele numa boa faculdade. Mas ele não participa da vida do filho. Ele não vê o filho crescer. Muitos põem a perder seu lar. Eu já tive que aconselhar irmãos a respeito disso. Cuidado, você vai perder sua casa. Porque a partir de um certo momento, aquele irmão, tudo que ele sabia fazer era se voltar para o trabalho. Ele colocou todo o coração dele no seu trabalho. Será que valeu a pena? Jesus nos mostra, na verdade, quando ele refaz essa pergunta, que por mais que a gente trabalhe, o fruto, o saldo final aqui nessa vida é zero. Não adianta você colocar o coração, se entregar e colocar como prioridade o trabalho. Lembra disso, o trabalho é importante. Como dizem, o trabalho tem um ditado popular, né? Antigo. Vamos ver se vocês adivinham. Alguém conhece? O trabalho enobrece o homem, né? E é verdade, tá? O trabalho enobrece o homem. Uma das coisas, abrir um parênteses rápido aqui, uma das coisas que eu acho muito prejudiciais no desenvolvimento dos nossos jovens hoje é a questão do retardamento de ele entrar no mercado de trabalho. Porque esse enobrece o homem, assim, o trabalho, ele traz maturidade, responsabilidade. A minha geração, a gente entrava no mercado de trabalho aos 14 anos, oficialmente. Alguns começavam a trabalhar antes, né? Hoje tem gente que vai começar a trabalhar com 20 e tantos anos. Né? Só estuda até um certo ponto ali. Quando estuda, né? Mas isso é bem prejudicial. O trabalho é saudável, é importante. Deus criou o trabalho, não como um castigo para nós. Né? Lá em Gênesis está... A maldição não é o trabalho, a maldição são os espinhos que a gente colhe no trabalho. Mas o trabalho Deus deu para Adão logo que criou. Né?
Ele colocou Adão no jardim para quê? Para cuidar dele. Era trabalho. O emprego dele, o primeiro emprego pode-se dizer que foi o primeira profissão, né? O jardineiro. Porque ele cuidava do jardim. Estou brincando, mas basicamente é isso. Mas, irmãos, o trabalho é importante. O que eu quero dizer é que o que a Bíblia mostra. Nunca, nunca nós devemos colocar isso como prioridade na nossa vida. Ocupar o primeiro lugar. É muito fácil a gente ser consumido pelo trabalho. Eu falo isso por experiência própria. E a gente tem que lutar contra isso. Mas nunca que a gente faça isso voluntariamente. O trabalho não é a questão central na nossa vida. Porque o nosso trabalho vai ficar aqui. Bom ou ruim, ele vai ficar aqui. Nós temos que ter vistas para as coisas eternas. De que adianta conquistar todo mundo, perder sua vida, ou seja, perder a si mesmo, perder aquilo que seria realmente importante na sua vida aqui debaixo do sol. E pior, ignorar, né? Aí entra a loucura do ímpio. Ignorar Deus. Nós vamos ver que a conclusão do próprio autor, lá em Eclesiastes, final, vai nesse sentido. Ele nos faz lembrar que, acima de todas as questões dessa vida, nós temos que priorizar o fato de que nós temos um Deus e nós temos uma eternidade assegurada por Ele. Como nós vamos lidar com Deus? Nós vamos chegar aqui, não quero avançar, atropelar as coisas, tá? Mas o trabalho nos leva a outra questão, outra das questões da vida. Algumas pessoas trabalham porque se apaixonam por trabalhar, mesmo. Mas, geralmente, o foco no trabalho é por quê? Eu pergunto para vocês. Dinheiro, riquezas. Né? Ter as coisas. Então, essa é uma questão também abordada em Eclesiastes. Vamos ver no versículo 5. No capítulo 5, desculpa. Eclesiastes 5, no versículo 10. Vejam como a Bíblia é atual, né? Quem amar do dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. E ele acrescenta, também isto é vaidade. Palavras sábias, ele já observa, notem, também isso é passageiro. Amar o dinheiro, se você amar o dinheiro, você nunca vai se fartar dele, ou seja, você, por mais que você tenha, nunca você se dá por satisfeito. É assim que muitos homens vivem, né? Um político, quanto ganha? Alguém sabe aqui? Quanto ganha um deputado, por exemplo, um deputado federal, mais ou menos? Qual o salário deles? Eu estou falando do oficial. Bom, só de salário é coisa de 46 mil, 46 ou 48 mil. Tá certo. Desconta, imposto e tal, você vai sobrar lá uns 30 e tanto. Só 35 mil por mês. Coitados, como eles conseguem viver, né? Quanto tempo a gente leva para ganhar isso? Você pegou o valor 46.
Tem outras coisas, né? Os chamados penduricalhos, né? Que eles chamam. Auxílio paletó, auxílio disso, daquilo, moradia, tal, verba de gabinete. E, mesmo assim, poxa, eles têm um ótimo salário, não é? Não é verdade? Eles têm um ótimo ganho. Mas mesmo assim, o que a gente vê, não posso generalizar, porque né, eu não vou lançar calúnia, né, dizendo que todos fazem, mas o que a gente vê geral é corrupção. Por quê? Porque eles não se satisfazem com aquilo. Eles querem mais, eles querem muito mais. Mas eles se julgam espertos por viver assim. Eu estou tomando o político como base, mas infelizmente isso não se restringe aos políticos. Tá certo? Na verdade, eles refletem a questão geral da condição humana, ou pelo menos da condição do brasileiro. Muita gente que até critica ele, se estivesse lá, faria o mesmo. Ou talvez estejam fazendo em outro setor da sociedade, estejam fazendo a mesma coisa, hipocritamente podem falar do político, né? Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Primeiro, aqui nós temos uma fala proverbial, né? Aquele que ama o dinheiro nunca se dá por satisfeito, não se farta. Mas a constatação é que isso também é vaidade. Ele não entende que isso não é a prioridade. Para eles, isso se torna a coisa mais importante da sua vida. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos contaminados por isso. Que as riquezas se tornem a coisa mais importante da nossa vida. A Bíblia não condena nós adquirirmos riqueza. Deus proporcionou que muitos dos servos deles enriquecessem. Né? Nós temos relatos disso. Não que todo crente vai ficar rico. O evangelho da prosperidade vende esse peixe aí, né? Mas não é bíblico. Nada bíblico isso. Mas, eventualmente, sim, Deus concede riquezas nessa vida. Mas tenhamos ou não riquezas aqui, a questão é nós sabermos viver com a falta dela ou com ela, sabendo que a riqueza aqui é fugaz, é passageira. Nós não vamos levar para o túmulo. E ainda que levássemos, seria inútil para nós. Ao contrário, o crente, quando ele é abençoado por Deus nessa área material, ele deve agir com sabedoria e usar de saber repartir. Não quer dizer que ele tem que distribuir necessariamente todos os bens dele aleatoriamente. Como alguns disseram, né, no seu arrependimento, eu vou dar meus bens aos pobres. Se ele resolveu fazer isso, ótimo. Quando Zaqueu falou de fazer isso, né? Jesus viu nessa atitude dele o quê? Frutos do arrependimento dele. E Jesus falou, vejam como hoje o reino de Deus
entrou nessa casa. Vejam como ele foi transformado. Porque até ali o Zaqueu vivia em busca de riquezas, de acúmulo, mas quando ele se converteu, ele entendeu, olha, tudo aquilo que eu tenho acumulado aqui não é o importante. Eu posso dividir com outros, até se eu prejudiquei alguém, eu me comprometo a restituir quadruplicado, porque essas coisas não são importantes. O Zaqueu enxergou que ele tinha uma eternidade com Deus, que era um dom muito mais precioso do que toda aquela riqueza que ele tinha. Ele não precisava daquilo. Mas, irmãos, muitos crentes não enxergam dessa maneira. Nós somos contaminados por esse mundo aqui, pelo pensamento tolo, pela loucura desse mundo. Aquilo que Deus nos dá deve ser bem empregado. Amém? Com sabedoria. Não é jogar fora. Com prudência. Mas sabendo empregar bem. Sabendo usar disso, aplicar isso debaixo daquilo que o nosso Senhor nos ensina. Temendo a Deus. Nosso trabalho deve ser debaixo do temor de Deus. Nossos bens, nossa riqueza deve ser desfrutada, sim, mas debaixo do temor de Deus. Existe uma frase assim, que diz que o dinheiro é um mau patrão. Já ouviram essa? O dinheiro é um mau patrão. Mas ele é um bom servo. O que isso quer dizer? Se o dinheiro for seu patrão, ele vai te escravizar. Tá? Se o dinheiro é que governa a sua vida, ele vai te escravizar. Ele é um mau patrão. Mas se você fizer o uso correto das suas riquezas, do seu dinheiro, ele não vai ser seu senhor. Ele vai ser seu servo. E é para isso que o dinheiro serve, para ser útil. Amém? Utilizar ele com sabedoria. Lucas 12. A gente vai fazer uso novamente de uma fala aqui de Jesus nos evangelhos. Lucas 12, versículo 15, Jesus diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A avareza é o apego aos bens, às riquezas, ao dinheiro. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A importância da nossa vida não está naquilo que nós temos de bens, naquilo que nós possuímos. Tem gente que acha que para se sentir bem, ele tem que conquistar muitas coisas. Aí eu vou viver. Tem gente que fala, eu vou trabalhar muito. Né? O crente mesmo pode se enganar e falar, olha, eu vou trabalhar muito, vou me dedicar ao trabalho e tal. Depois, quando eu tiver muitos bens, aí eu vou relaxar no meu trabalho, aí eu vou servir a Deus. Aí eu vou ter tempo de servir a Deus. Aí ele age como louco, né?
eu já ouvi várias pessoas dizerem, não convertidas, né? Mas eles dizerem que não, eu preciso de Deus, eu preciso de uma igreja, tal, mas por enquanto eu tenho muita coisa para fazer, mas quando eu alcançar isso, aí eu vou para a igreja. Então é aquilo que se dizia, né? Pessoas que projetavam entregar o bagaço para Deus. Sabe, se nós vivermos em função das riquezas, lembra disso. Não importa o quanto você tenha, você vai querer mais, sempre. Se você tem, eu tenho 10 mil guardados. Tenho um carrinho, tenho 10 mil no banco, tenho uma casa para morar, mas isso é muito pouco. Você vai querer mais. E vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. Né? Isso tem a ver com o trabalho. E daqui a um tempo, talvez você vai ter 300 mil e não vai ser mais daquele carrinho, você vai ter um carro zero. Aí você vai falar, agora deu, estou satisfeito. Não vai. Você vai falar, não. Esse carrinho é legal, mas eu quero um melhor. E quando você tiver, né, um tremendo de um carro, você vai começar a pensar, né, se você gosta de carro, claro, tô falando. Aí você vai começar a pensar, poxa, eu poderia ter uma Ferrari. Estou exagerando aqui, talvez. Talvez a gente não chegue nisso, mas o pensamento humano vai por esse caminho aí, irmãos. A gente nunca se farta. A gente sempre acha que precisa mais. E isso, sem perceber, nós vamos caindo nesse pecado que Jesus alerta aqui, a avareza. O que leva à avareza? É a falta do sentido exato nessa vida aqui debaixo do sol. É a gente enxergar que tudo que tem valor são as coisas que a gente pode ter aqui. E se esquecendo de Deus, se esquecendo da eternidade, ignorando aquilo que realmente é importante. Tem uma outra questão ligada a isso, que o Salomão aborda aqui, é a falta de controle que nós temos sobre o nosso futuro. Isso é uma coisa que perturba o homem. Né? E ele aborda de uma maneira interessante no capítulo 2. Vamos ler. Capítulo 2, o versículo 18. Ele diz assim: também eu odiei todo o meu trabalho. Odiei aqui, talvez a tradução esteja bem forte, mas algumas versões trazem aborreci, desprezei, tá? O sentido é esse, desprezei fortemente. A gente pensa em ódio, rancor, né? Não é bem assim. Mas também eu odiei, aborreci, desprezei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Então, às vezes a pessoa trabalha muito, acumula bens, riquezas, né, as duas coisas que a gente viu, mas existe essa outra questão da vida que faz com que ele pense, para quem eu vou deixar isso aqui? Tanto esforço, tanto trabalho eu faço e outro vai desfrutar disso. Na verdade, nós lidamos muito com isso. Nós pensamos diretamente, quem deve herdar as coisas fruto do meu trabalho? Do nosso trabalho? Os filhos, né? Num primeiro momento nós pensamos nisso. Talvez não sejam só os filhos. Por exemplo, vou abrir outro parênteses aqui, né?
Eu acabei de fazer inventário da minha mãe. E eu tenho lido bastante coisa. Em algumas situações, né, fica um alerta. Quando o inventário tem que ser feito judicialmente, tal coisa, 40% dos seus bens, 40% de tudo aquilo que você conseguiu juntar e pensou, eu vou deixar para os meus filhos, para minha mulher. Olha, 40% é comido no inventário, tá? Entre impostos, despesas de cartório disso, cartório daquilo, certidões, um monte de coisa. Então, não se iluda. Você pensa, 40% do que eu suei para conseguir vai para a mão de outros. Chega a ser revoltante. E o pior, né? Por exemplo, meus pais trabalharam, 40% do que eles fizeram, que era para passar para os filhos, pá, vai embora. Aí eu pego esse mesmo bem, agora está comigo, eu morro, passa para os meus filhos. Lá se vão mais 40%. E assim vai. Então vai sendo comido. Quando nós pensamos nos filhos, uma coisa que eu vi muito lá no interior. Aqui é interior do estado, né? Mas eu me refiro lá, no interior mesmo, lá em São de Menus, na região. Tinha muito fazendeiro, sitiante lá. E o que a gente viu muito, pessoas que trabalharam para conquistar aquelas terras, adquiriram sítios, até fazendas, e passaram para os filhos e virou pó. Os filhos achavam que eram ricos, que não precisavam trabalhar, queimaram tudo. Irresponsáveis. Verdadeiros esbanjadores, filhos pródigos, né? Quando foram ver, não tinham nada, estão lá. Tem muito filho de ex-sitiante, proprietários de terras, que está lá trabalhando agora de empregado, né? Na prefeitura, em alguma usina, ou algum comérciozinho ali. O autor questiona aqui, né? Fruto do meu trabalho, para quem será? Outro vai herdar? Que vai acontecer tudo que eu fiz? Olha, para ver como é passageiro. Nem a gente pensar, não, eu trabalhei aqui, produzi algo importante, a prioridade da minha vida é deixar bens para os meus filhos. Talvez seu filho seja um tolo que vai queimar tudo aquilo sem dar valor nenhum. Talvez muito pouco daquilo vai chegar na mão do seu filho. O próprio autor aqui, considerando que seja Salomão em Eclesiastes, ele pensar, quem vai ser o futuro rei? Ele pensa, o próximo rei é meu filho, meu herdeiro. Como foi, na verdade, o Roboão. Mas o próprio Roboão, fazer uma rima, né? O Roboão era um bobão. Fez besteira. Mas poderia não ser ele, né? Parte do reino foi tomado, né? Pelo Jeroboão. As 10 tribos foram embora. Então Salomão já poderia questionar isso. Para quem vai ser? Um homem que não era temente a Deus, tomou conta de grande parte do reino dele, do fruto do seu trabalho. O Salomão, né, prosperou, foi a época, o apogeu do reino de Israel, foi na mão de Salomão. Consequência muito do trabalho de Davi. Salomão herdou muita coisa, mas ele também trabalhou, e como era de se temer, muito foi parar na mão de um homem ímpio, que nem temor a Deus tinha. E eles destruíram
A gente tem lido aí, o Salomão mandou fazer coisas, vasos de ouro para o seu a casa de armas lá para o templo. Tudo aquilo foi tomado depois, roubado, por causa da infidelidade. Deus entregou o reino na mão de pessoas ímpias, né? Mas aqui em Lucas 12 mesmo, a gente leu o versículo 15 antes, mas na própria sequência, no versículo 20, Jesus emendou aqui aquela parábola sobre a herdade de um homem, né, que produziu muito, foi próspero, e ele diz, eu vou derrubar os celeiros, vou fazer celeiros maiores e guardar, eu tenho mantimento para viver o resto da vida, aí não preciso mais trabalhar, né? E no versículo 20 nós lemos então que Jesus disse, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, tua vida vai ser ceifada, tá? E o que tens preparado, para quem será? Essa pergunta pode ser entendida de duas formas, né? O que ele tem preparado? Ele, pensando no que ele estava falando, nos bens materiais, para quem vai ficar? Quem vai herdar aqui? É a mesma questão do pensamento lá que nós lemos em Eclesiastes. Eu vou deixar o homem que vier depois de mim. Quem sabe se ele vai, se pelo menos, né, ele vai ser uma pessoa que vai empregar bem, dar valor àquilo que eu fiz. O fruto do meu trabalho, a riqueza que eu acumulei. E Jesus diz, Deus questiona esse homem, você é um louco. Sua vida, você está pensando que vai desfrutar disso, vai comer, sem precisar trabalhar, vai curtir o resto da sua vida? O resto da sua vida se resume a hoje, essa noite. Sua vida vai ser ceifada. E aí? Tudo que você produziu, esses celeiros, quem vai desfrutar disso? Mas podemos entender também num sentido espiritual, não é verdade? Talvez ele preparou tanta coisa material, e a alma dele? Estava preparada? Será que ele era rico para com Deus? Bom, pela descrição aqui, fica notório que não. Louco, ele não estava preparado para encontrar com Deus. Ele estava pensando só nessa vida. Irmãos, aqui é o alerta para nós. A gente começa a pensar só nessa vida. Lembra, essa vida debaixo do sol. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo isso aqui pode ser importante, pode ser bom, mas isso vai passar. Passarinhos, belas flores do hino, são coisas bonitas para se apreciar, parte da criação de Deus, né? Tem coisas, obras produzidas pelo homem, pela capacidade que Deus também deu a eles, que nós podemos desfrutar, mas nosso coração não pode estar nele. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai ficar para trás. Quando Deus diz aqui louco, não é no sentido de xingar, mas de exortar, né? Vamos dizer assim, é um diagnóstico espiritual dele. Que não se possa dizer de nós também. Louco, você está vivendo loucamente. Você está
enxergando você, né? Deus poder falar para nós como crentes, você, meu filho, você está vivendo como um louco. Você está pensando só nessa vida aqui, debaixo do sol. Isso aqui vai passar. E, na verdade, pode ser dito para qualquer um de nós o mesmo que foi dito àquele homem. Nessa noite, né? Sua vida vai ser ceifada. Te pedirão a tua alma. O que é que nós fizemos? Como é que nós vivemos aqui? Porque a realidade é essa, irmãos. Sabe, alguma coisa pode acelerar a nossa vida. E aí nós entramos no último tópico que eu gostaria de abordar aqui, porque também o livro de Eclesiastes aborda a questão da brevidade da vida. Nós sabemos que alguma coisa pode acelerar a nossa passagem aqui, né? A gente pode ter jovens aqui, ó, nós temos jovens 15, 18, 20 e poucos, jovens de 30, até jovens de 63. Mas a gente pensa, esses novinhos aí, eles vão ficar muito tempo, 50, 60 anos. A gente espera que viva até mais do que isso. Mas a realidade é que a gente não sabe. A vida pode ser abreviada. Mas mesmo quando a gente vive muito tempo, a gente enxerga. Quando chega lá na frente, a gente começa a enxergar como passou rápido. A vida passa muito rápido. A sensação que nós vamos tendo é de que aqueles anos todos voaram. Irmãos, eu penso, hoje, né, da minha vida, com 63, eu me converti com 13, 14 anos. Isso quer dizer o quê? Que eu me converti, que eu fui batizado há meio século. Meio século. O Johnny, o Anthony ali, que são novinhos, 50 anos. É tempo para chuchu. Para chuchu é a expressão do meu tempo. Vocês podem pensar, nossa, é muito tempo isso. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão olhar para trás e não era tanto tempo assim. Passa rápido. De verdade. Essa vida que passa. E passa mais rápido do que nós podemos imaginar. No capítulo 3 de Eclesiastes, o Salomão fala que todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Bom, ele está falando aqui, lógico, da nossa morte física. Todos vão voltar ao pó, todos vão para um lugar. Eu já li, acho que não só uma vez, mas a respeito de um cemitério que literalmente tinha escrito assim no portal de entrada: aqui somos todos iguais. E é verdade. Não importa o que você fez, o que você tinha, se você está enterrado ali, todos são iguais. Todos voltaram ao pó. Todos são homens passageiros. Alguns, talvez, morreram cientes disso. Essa carne aqui vai ficar. O que importa é a eternidade. Meu espírito volta a Deus que o deu. Eu vou dar contas, eu vou estar com o meu Senhor. E outros que estão sepultados lá, talvez viveram loucamente, pensando como aquele homem: eu adquiri muitos bens, agora eu vou desfrutar
esqueceram de Deus, voltaram as costas para Deus, né? E morreram e foram para o mesmo lugar. De verdade, o que está lá no cemitério faz com que todos nós sejamos iguais. A diferença não reside no que está ali, mas em outras coisas que fizeram parte da nossa vida. Como cada um daqueles viveu diante de Deus antes. Aqui, Eclesiastes fala da realidade do corpo, né, perante a vida eterna. Ricos, pobres, sábios, tolos, né, pessoas simples. Todos vão chegar no mesmo ponto. O Tiago, né, lá na carta de Tiago, a gente lê também sobre isso. Capítulo 4, versículo 14. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Sua vida é como um vapor. Isso passa muito o sentido da palavra original lá de vaidade. É um vapor, uma coisa fugaz. É isso que a palavra de Deus nos exorta, irmãos. Às vezes a gente esquece e vive aqui como se a gente fosse viver eternamente aqui. Aliás, até pessoas do nosso lado, a gente pensa, você está bem ali, né? Seu par, sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, a gente pensa, nós vamos estar aqui sempre. A gente sabe que todo mundo vai morrer, mas inconscientemente na nossa cabeça funciona como se a gente fosse estar aqui a vida inteira. E não é. Muito brevemente isso vai passar. Eles começam a ir. Às vezes vai aquele que a gente espera. Bom, esse aí já está, como brincam, né? Às vezes já está fazendo hora extra. Mas de repente vai aquele novinho. É um choque. Tão novo. Mas o fato é isso, que a nossa vida, ela é muito fugaz, ela se desvanece. Por isso nós não podemos colocar as coisas que envolvem a nossa vida terrena aqui como o principal. Também Jesus nos ensina a respeito disso. Muitas vezes esquecido, né, aquilo que Jesus disse. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que vai cair do céu? Não. Você vai ter que trabalhar para ter as coisas. Sim, mas o que é necessário, Deus, o que Jesus está dizendo? Para nós confiarmos, o Pai vai estar cuidando dos seus filhos. Vivam essa vida aqui. Trabalhem, sejam fiéis, sejam responsáveis. Mas isso não deve ser a prioridade da sua vida. Não deve ser onde você centraliza a sua vida. Na verdade, o que Jesus diz aqui responde a muito, se não tudo, daquele questionamento feito
ao longo do livro de Eclesiastes. Buscar primeiro o reino de Deus é o ensinamento de Jesus. A prioridade, o centro da nossa vida deve ser realmente as coisas eternas. Né? Mateus 6,33, ali no nosso Sermão do Monte. Mas o próprio livro de Eclesiastes traz, de certa forma, essa resposta. Então, eu gostaria de ver com vocês o capítulo 12. No final do livro, é um versículo bem conhecido e fácil de entender. Depois de falar sobre tudo aquilo, no versículo 13 ele diz, de tudo que se tem ouvido. Então nos parece assim, ele está fazendo uma referência a tudo aquilo que foi questionado antes. O fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Uma vida de temor a Deus. E temor a Deus aqui, irmãos, não é viver assim... a gente pensa em temor como medo, pavor, né, de ser pressionado, mas aqui temor é reverência profunda. Que Deus esteja como prioridade, o reino de Deus esteja como prioridade em tudo. Sua família é importante? Mas coloque sua família diante de Deus. Não adiante de Deus, mas diante, na presença de Deus. Desculpe. Que Deus esteja fazendo parte daquilo. A gente viver a questão com a família, pensando. Deus tem que estar nesse negócio aqui. O seu trabalho, a mesma coisa. Seus bens, a gente pensar em tudo na nossa vida, todas as áreas necessárias que fazem parte da nossa vida, na igreja, no trabalho secular, no lazer, na família, em tudo, nos negócios, no que a gente compra, no que a gente vende, que a gente esteja pensando em Deus. Olha, até nas coisas mais simples, irmãos. Quando você vai comprar uma roupa que seja, será que Deus está no meio desse negócio? Pensa nisso. Se a nossa prioridade é o reino de Deus, quando eu vou comprar uma roupa, que tipo de coisas eu posso pensar? Primeiro, eu vou pagar uma fortuna por uma coisa, por etiqueta, simplesmente. Vou desperdiçar dinheiro? Meu dinheiro pode ser mais bem empregado. Vou fazer dívida para isso? Será que eu vou dar conta de pagar depois? Outra coisa, a decência, né? Quando você compra uma roupa, você pensa o quê? Que agora eu vou usar outra expressão que vai entregar a minha idade. Agora eu vou abafar, hein? Porque agora eu vou estar na moda. Porque agora eu vou estar com essa roupa, tal. Será que você está pensando nessa vaidade? Essas marcas, essas etiquetas vão passar e você também. Essa roupa que alguém paga, né? Uma fortuna, ou você compra, porque isso está na moda. Será que essa moda é decente aos olhos de Deus? Você está pensando, você está comprando uma roupa pensando no que os outros vão pensar, mas você compra aquela roupa pensando no que Deus pensa a respeito daquela roupa ou daquela compra? Estou usando a roupa como exemplo, tá? Mas, irmãos, a questão é que nós podemos e devemos, como crentes, colocar o reino de Deus como prioridade, como foco principal em todas as coisas. Nós estamos vivendo aqui essa vida que Deus nos concede debaixo do sol. Mas ela é passageira e ela deve ser vivida sob temor de Deus.
E o reino de Deus tem que ser a prioridade, mesmo enquanto a gente está aqui. O reino de Deus não é uma coisa para a gente pensar nele só futuramente. Aqui eu vivo uma coisa, depois, quando eu morrer, né? Aí eu vou reinar com Cristo eternamente. Não. Nós devemos viver aqui hoje já como cidadãos do reino de Deus. Amém? É outra visão de vida. Não é uma visão louca. Porque todas essas coisas aqui vão passar. O trabalho termina, emprego você perde, te substituem. As riquezas também ficam para trás. O nome que você pode adquirir aqui se apaga. Tudo isso aqui vai passar. Mas aquilo que é feito realmente para Deus, essas coisas têm valor eterno. Que as nossas riquezas sirvam, sejam úteis para granjear frutos para o reino de Deus. A forma mais bem-aventurada de empregar nosso dinheiro, nossas riquezas, é usar em prol do reino de Deus. Que possa ser útil. Nosso dinheiro, nosso esforço, nosso trabalho. Fazer coisas que agradem a Deus. Pela conversão de pessoas. Pela maior edificação, o conhecimento da palavra de Deus, a glorificação do nome de Deus, a propagação do Evangelho, da salvação em Cristo. Que a nosso viver, tudo que cerca, possa ter como foco glorificar o nome de Deus. Essa vida aqui, o que a gente acumula aqui vai passar. Mas essas coisas vão permanecer. Porque elas são colocadas diante de Deus. Pensa, nós vamos ter galardões disso, essas coisas vão ter frutos eternos. E nós vamos entender que adianta eu fazer as coisas para agradar uma pessoa, o vizinho. Daqui a uns anos, daqui a um tempo eu vou morrer, o vizinho também. Ficou, né? Mas o que eu fizer para agradar a Deus, isso permanece. Não vai cair no esquecimento. E nós vamos ter frutos disso também. Que Deus nos dê sabedoria de viver aqui debaixo da terra, debaixo do sol, desculpa. Né? Debaixo da terra nós vamos mesmo daqui a pouco. Mas que a gente saiba viver aqui, debaixo do sol. Que a gente saiba viver a nossa vida aqui terrena, colocando as prioridades certas, glorificando a Deus. Debaixo do temor de Deus, buscando primeiro o reino dele. Vamos lá.